Súmulas STF. Súmula 451. A competência especial, por prerrogativa de função, não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Súmula 452. Oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara respondem perante a Justiça Comum por crime anterior, a L 427, de 11 de outubro de 48. Súmula 453. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. Súmula 454. Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Súmula 455. Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional. Súmula 456. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Súmula 457. O Tribunal Superior do Trabalho, conhecendo da revista, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Súmula 458. O processo da execução trabalhista não exclui a remissão pelo executado. Súmula 459. No cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais, ou gratificações, que, pela habitualidade, se tenham incorporado ao salário. Súmula 460. Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social. Súmula 461. É duplo, e não triplo, o pagamento do salário nos dias destinados a descanso. Súmula 462. No cálculo da indenização por despedida injusta inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Súmula 463. Para efeito de indenização e estabilidade, conta-se o tempo em que o empregado esteve afastado, em serviço militar obrigatório, mesmo anteriormente à L 4072, de 1º de junho de 62. Súmula 464. No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado. Súmula 465. O regime de manutenção de salário, aplicável ao IAPM e ao IAPET, exclui a indenização tarifada na Lei de Acidentes do Trabalho, mas não o benefício previdenciário. Súmula 466. Não é inconstitucional a inclusão de sócios e administradores de sociedades e titulares de firmas individuais como contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Súmula 467. A base do cálculo das contribuições previdenciárias, anteriormente à vigência da Lei Orgânica da Previdência Social, é o salário mínimo mensal, observados os limites da L 2755 de 1956. Súmula 468. Após a C. número 5 de 21 de novembro de 61, em contrato firmado com a União, Estado, município ou autarquia, é devido o imposto federal de selo pelo contratante não protegido pela imunidade, ainda que haja repercussão do ônus tributário sobre o patrimônio daquelas entidades. Súmula 469. A multa de 100%, para o caso de mercadoria importada irregularmente, é calculada à base do custo de câmbio da categoria correspondente. Súmula 470. O imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda. Súmula 471. As empresas aeroviárias não estão isentas do imposto de indústrias e profissões. Súmula 472. A condenação do autor em honorários de advogado, com fundamento no artigo 64 do C.P.C., depende de reconvenção. Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Súmula 474. Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Súmula 475. A Lei nº 4.686, de 21 de junho de 65, tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em grau de recurso extraordinário. Súmula 476. Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, emitido na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. Súmula 477. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos Estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores. Súmula 478. O provimento em cargos de juízes substitutos do trabalho deve ser feito independentemente de lista tríplice, na ordem de classificação dos candidatos. Súmula 479. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação, e por isso mesmo, excluídas de indenização. Súmula 480. Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos arts. 4º e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas. Súmula 481. Se a locação compreende, além do imóvel, fundo de comércio, com instalações e pertences, como no caso de teatros, cinemas e hotéis, não se aplicam ao retomante as restrições do artigo 8º, e parágrafo único, do Decreto nº 24.150, de 20 de abril de 34. Súmula 482. O locatário, que não for sucessor ou cessionário do que o precedeu na locação, não pode somar os prazos concedidos a este, para pedir a renovação do contrato, nos termos do Decreto nº 24.150. Súmula 483. É dispensável a prova da necessidade, na retomada de prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver, também, a anterior, quando dita prova será exigida. Súmula 484. Pode, legitimamente, o proprietário pedir o prédio para a residência de filho, ainda que solteiro, de acordo com o artigo 11, número 3º, da Lei nº 4.494, de 25 de novembro de 64. Súmula 485. Nas locações regidas pelo Decreto nº 24.150, de 20 de abril de 1934, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser ilidida pelo locatário. Súmula 486. Admite-se a retomada para a sociedade da qual o locador, ou seu cônjuge, seja sócio, com participação predominante no capital social. Súmula 487. Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Súmula 488. A preferência a que se refere o artigo 9º da Lei nº 3.912, de 3 de julho de 1961, constitui direito pessoal. Sua violação resolve-se em perdas e danos. Súmula 489. A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. Súmula 490. A pensão correspondente à indenização, oriunda de responsabilidade civil, deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença, e ajustar-se às variações ulteriores. Súmula 491. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Súmula 492. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Súmula 493. O valor da indenização, se consistente em prestações periódicas e sucessivas, compreenderá, para que se mantenha inalterável na sua fixação, parcelas compensatórias do imposto de renda.
Incidente sobre os juros do capital gravado ou calcionado, nos termos dos arts. 911 e 912 do Código de Processo Civil. Súmula 494. A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em 20 anos, contados da data do ato, revogada a súmula número 152. Súmula 495. A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos 15 dias anteriores ao pedido de falência ou de concordata, cabe, quando, ainda que consumida ou transformada, não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro. Súmula 496. São válidos, porque salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1967, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967. Súmula 497. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Súmula 498. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Súmula 499. Não obsta a concessão do sursis, condenação anterior à pena de multa. Súmula 500. Não cabe a ação cominatória para compelir-se o réu a cumprir obrigação de dar